As funções terapêuticas dos desenhos astrais. Bem, os desenhos astrais, eles se comportam conforme a percepção da pessoa. Como se dá isso? Bem, o desenho astral é um objeto de realização de uma força matriz, a qual a pessoa, o indivíduo, manipula essa força, dando a ela, traços conforme um objeto de escrita, que é uma caneta, um lápis, enfim, o que for. E quanto à terapêutica, quanto a o que esses desenhos, o que essas imagens podem converter em facilidades, para o nosso meio psíquico. Bem, a primeiro modo, como eu já venho comentando a respeito dos processos cognitivos, que é o entendimento de como se executa uma tarefa no modo de aprendizado. Quer dizer, a gente aprendeu alguma coisa por falhas e acertos, por um meio binário ali, falha-erro, a gente acaba conseguindo, formando com isso formas, veios, caminhos por onde a nossa inteligência vai despertando portas, vai consumindo obstáculos e vai chegando a formas mais inteligentes de produzir algo. Esse, na verdade, seria uma linha de raciocínio mais econômica, mais racional. Então, desse modo, dessa forma, a gente entende que os desenhos, eles consigam a capacitação da pessoa nesse aspecto. Por quê? A gente tem uma folha em branco. Essa folha em branco, a gente vai pegar uma caneta, um lápis, vai colocar nela ali e ela vai dar um traço. Bom, a partir desse traço, a pessoa vai perceber, vai tentar colocar em outros pontos ali, ver onde é que a folha está com uma maior incidência energética e ela vai fazer o desprendimento da força, dando um novo traço. Esse é o princípio básico do desenho. Após o desenho estar mais complexo, como esses aqui, a gente tem uma certa observação a tal desenho. Aqui, esse desenho, ele tem algumas linhas ali que foram feitas pelo desprendimento, mas eu tive que observar essa força e entender aonde seria o caminho mais próspero para a próxima vez que eu fosse colocar ali, haveria um desprendimento de força. Porque se eu sei que aqui, nessa parte, houve um acúmulo, aqui também, e aqui não, a próxima vez que eu for colocar minha caneta, eu vou colocar ela nesse ponto. Porque eu sei que o desprendimento vai se dar para esse modo, para esse lado, dessa forma. Então, isso nos faz entender que a força, ela tem como se fosse uma onda, ela tem seu meio, seu modo e a gente, por isso, é considerada a pessoa o manipulador, aquela pessoa que vai conseguir entender essa força, vai conseguir ter a pressão ali, desprender a pressão correta na hora de movimentar essa caneta, e a caneta vai mover, fazendo ali os traços, os desenhos, e mais a seguir os desenhos complexos, os hipnogramas. Então, essa nossa capacidade, isso é um meio terapêutico. Por quê? Porque ele demanda a nossa observação. E a nossa observação, ela não tem a fórmula do cálculo na hora que a gente está fazendo o desenho. Não é como um desenho que eu for desenhar uma casa e ali naquela casa eu vou pensar, poxa, eu tenho que fazer o teto, eu vou ter que fazer as janelas, eu vou ter que fazer a porta, eu vou ter que fazer o gramado. Então, o desenhista, eu digo isso porque eu também sou desenhista, ele vai ter que se ocupar desse planejamento.
Mas esse planejamento ele não existe no desenho astral. Por quê? Porque é somente observação. O desenho ele já está num outro plano, ele já existe ali, porque aquela força ela já está presente naquele quadro, naquela folha ali. Então a pessoa quando vai fazer com que essa energia seja desprendida, ela vai simplesmente observar. A observação dela e, claro, a manipulação dela que vai ali vai dar continuidade no desenho, vai ser a consequência daquela força, daquela energia, daquela pressão, o próprio desenho. Então, isso é uma forma terapêutica, isso é uma forma de absoluto zero na hora que a gente está ali produzindo. Então, isso acaba nos habilitando a outros tipos de tarefa, que são os processos cognitivos. Por quê? Porque nosso entendimento, a gente foi adestrado a isso, a gente entende que primeiro se observa, depois se planeja, depois executa. No desenho astral, esse processo ele é um pouco mesclado. Por quê? Porque primeiro se observa, executa e após se planeja, quando é a próxima etapa, quando se dá ali a troca. Na verdade, eu dei o traço, o risco, formou ali o vetor, eu vou retirar, eu vou saber que eu vou ter que voltar no ponto inicial, porque é o ponto vivo. Esse ponto inicial, ele vai me dar um outro vetor, vai me dar uma outra linha, vai me dar uma outra forma de escrita ali. Claro, tem pessoas que já entram no campo da psicografia, elas escrevem, praticamente elas criam frases ali nesse mesmo exercício, são frases, são palavras, né? Então isso também se dá, mas isso se dá pelo diálogo. Isso é outro campo que a gente deve entrar depois, mas a seguir, é o diálogo com os desenhos. Não que o desenho, como eu já falei, ele não é um oráculo, ele não vai dar o futuro, ele não vai mostrar o passado, ele não vai nos conduzir pelo presente, ele vai simplesmente ali desprender as forças a quais está presente no campo, ali onde está sendo executado. Claro que a nossa observação influi muito, e os diálogos também. Eu sempre oriento, né, que não precisa, de forma alguma, de nenhum ritual antes dos desenhos. O desenho ele é livre, ele vai acontecer de uma forma ou de outra, mas tem pessoas que preferem isso, preferem se harmonizar, fazer alguma prece, fazer algum pedido, né, fazer um diálogo com aqueles desenhos. Assim como os sonhos, os desenhos eles recebem essa nossa energia e transformam isso em formas, em composições, eu diria. Bem, dessa forma a gente consegue elevar isso a um outro campo. Tive um aluno, uma criança, que ele dizia: eu quero agora desenhar um cachorro. E botava ali, na verdade ele não dizia aquilo e em troca o desenho se fazia. Ele mentalizava aquela forma e aquela forma era ali conduzida de uma forma como os desenhos, eles não criam formas, eles criam conteúdos, né, que seria um cachorro, mas se uma outra pessoa visse, talvez não enxergaria o cachorro, mas ali existia, né? A observação foi essa, o produto, né, o objeto foi esse. Foi a observação do garoto produzindo ali um objeto que ele tinha em mente. Então ele conseguiu reproduzir o que ele tinha em mente na folha de papel. Então ele conseguiu produzir ali um cachorro na folha de papel com traços otimizados ali, como é a característica dos desenhos. Ele não forma figuras ali de uma composição descritiva, figurativa. Não, ele forma ali, ele dá a forma do objeto ali e depois a pessoa, claro, vai adiante,
forma outros desenhos ou algo assim, ou dar mais conteúdo a ele, mas daquela forma dentro da limitação, né? Isso, claro, não é um estudo a longo prazo. Eu passei essa informação, recebi essa informação passo essa informação porque eu recebi essa informação do garoto, né? Eu perguntei para ele como é que ele estava o andamento do processo dele, e ele me deu esse grande toque, que era que ele fazia dessa forma. Outras pessoas já tinham me comunicado a respeito disso, já tinham me informado a respeito disso, que o desenho se comporta dessa maneira. As pessoas tinham ali a forma, tinham a ideia e tentavam fazer aquilo ali. Daí eu fui para o processo também, vi que era possível. Fiz isso com palavras, com letras, porque ele respeita muito campos ali. Se eu fizer um círculo e ali, dentro daquele círculo, ele não vai sair de dentro daquele círculo ali. Ele fica contido dentro daquilo. Por quê? Porque ele respeita o limite de força. Porque a gente não consegue fazer nada que não seja o emprego de força, o emprego de energia. Então essa energia, ela seriam os parentes, né? Seria a energia seria os parentes. Numa equação seria conchetes aos nossos pensamentos, o plano maior, que seria, né, as hastas ali, seria o maior, o círculo maior, nosso ambiente, nosso mundo, o universo. Ali os conchetes, que seriam o nosso pensamento, o nosso foco, e os parentes ali, que seria o objeto. Então tudo fixa, o nosso foco ele fixa para algum objeto, alguma forma. E o desenho entende isso, ele respeita essa matemática pela física ali, pelo próprio. Ele não faz nada fora da física, não existe algo miraculoso, algo milagroso, né? Isso aí não se dá. Então esse processo é um processo terapêutico. Por quê? Porque ele envolve, né, a parte da psique, ele envolve um diálogo, e esse diálogo ele tem que ser entendido como algo que beneficia, que nos dá as benesses da progressão inteligente, né? Do raciocínio ali, do entendimento. Pessoas ali que não têm habilidade nenhuma com os desenhos, elas vão progredir desenhando, elas vão fazer um progresso dos seus desenhos, elas vão fazer um entendimento maior do que é os desenhos. Por quê? Porque o desenho capacita em si. Então é uma atividade terapêutica, é uma atividade construtiva, educacional.